nós temos alguns muros de liderança que você precisa sentar, eles já existem, não é você que vai levantar esses muros para a pessoa. Esses muros já existem, a Bíblia já colocou, a vida já colocou. O que você precisa tentar entender com a pessoa é como eu vou te ensinar a transpor esses muros de liderança. O primeiro é moral. Então você vai fazer uma análise, você vai falar para a pessoa assim, você é um pecador, você nunca pode liderar. Esse era o pensamento de Pedro, né? Quando ele reconhece que Jesus é o Messias, ele reconhece que ele tem um muro moral entre ele e Jesus. Ele fala assim, afasta de mim porque eu sou pecador. Jesus fala para ele assim, não, mas me segue que você vai ser pescador de homens. Então o que Jesus ele se propõe a fazer com Pedro? Jesus sabe que Pedro é pecador, sabe que existe um muro moral que precisa ser superado. Mas Jesus não olha para isso e impede Pedro de caminhar. Ele fala assim, eu vou caminhar contigo para a gente transformar essa realidade. Então, você precisa analisar isso, não você diz para o cara, você é um pecador, você não pode liderar. Você precisa analisar assim, como que eu posso sentar com o cara para poder ajudar ele a superar o pecado dele, para que então ele possa avançar. O segundo muro é o muro de competências. Então, existem algumas competências que, de cara, você descarta a pessoa, assim, sei lá, tipo de habilidade de coisas de talentos, assim, a pessoa quer ser pastor, mas ela não tem talento com pessoas. É tipo a pessoa que canta, né? Eu nunca, não importa o quanto eu estudar, o quanto eu me preparar, não sei o quê, eu nunca vou conseguir cantar, porque eu não tenho, a minha voz não canta, não tenho habilidade para cantar, não é uma coisa que eu consigo aprender a fazer. Então você vai analisar algumas dessas competências que a pessoa precisa ter de forma inata e vai falar com ela, ó, você não tem a competência para isso, eu vou te direcionar para outra coisa. Agora, a maioria das competências, elas são aprendidas. A pessoa pode sentar, pode avaliar que ela não dá conta de fazer aquilo ali, pode entrar num processo de aprendizado formal ou informal e adquirir aquelas competências. Então, você não vai falar para a pessoa assim, você não pode fazer porque você não sabe fazer. Você vai criar um mapa com a pessoa para ela superar o muro das competências. O terceiro muro é o muro da confiança. Esse muro é aquele que o Bill Hybels é chamado combinar com a gente, ou da química, né? Esse muro é entre você e a pessoa. Então, você precisa confiar na pessoa, e aí duas coisas podem acontecer nessa situação. Às vezes a pessoa não é confiável, a pessoa te dá provas de que não dá para confiar, não dá para ter expectativa que aquela pessoa vai assumir posições de liderança e de frente na igreja, porque ela te mostra que ela é uma pessoa que mente, que engana, que é falsa, alguma coisa nesse sentido. Mas existe o outro lado também que você precisa avaliar, que é se você não é desconfiado demais, né? Tem gente que, às vezes pela criação, às vezes pelo que aprendeu, às vezes por algumas experiências na vida, de já ter sido traído algumas vezes, que se torna extremamente desconfiado, né? Que fica o tempo inteiro assim, não confio em fulano, confio em ciclano, confio em beltrano. E aí você vai olhar assim, um rol de desconfiança, ele é maior do que, sei lá, uma ou duas pessoas, né? Ele é grande. Então, você não pode ser uma pessoa desconfiada. Você precisa, se você tem dificuldade de confiar nas pessoas, você precisa trabalhar isso em você, no seu caráter como líder, para que você consiga, de forma livre, confiar nas pessoas. Aí, se a pessoa me trair, ela te traiu. Aí você vai lá e resolve o problema depois que o problema acontecer. A gente vê Jesus, que foi traído, que sabia que ia ser traído e que escolheu manter confiança, porque ele sabia que, mesmo sendo traído, ainda era mais provável e possível e factível que o evangelho avançasse, as coisas acontecessem, do que se ele começasse a se fechar para jamais passar pela experiência de uma traição, né? Então você precisa derrubar
o muro da confiança ou ensinar a pessoa a passar pelo muro da confiança. O quarto muro, aí não é mais da pessoa ou misto, aí é o seu muro, que é a sua insegurança. Então, nós temos a insegurança nossa em relação a colocar as pessoas indo por dois caminhos, tá? O primeiro caminho é aquele pensamento assim, será que a pessoa vai fazer bem feito? Será que a pessoa vai fazer como eu fazia? Será que a pessoa vai fazer como eu faria? Né? A resposta é óbvio que não. Óbvio que no começo a pessoa não vai fazer do jeito que você fazia, do jeito que você faria. É muito provável que ela vai fazer pior do que você, a não ser que ela é um líder pronto, que vem de algum outro lugar. Mas é óbvio que no começo ela vai falhar, ela vai trocar os pés pelas mãos, ela vai ter problemas às vezes, as pessoas às vezes vão ter dificuldade com ela no começo e tudo mais. Então, a sua insegurança em relação a isso precisa mudar. O segundo aspecto da insegurança é aquele pensamento assim, será que essa pessoa vai tomar o meu lugar? Então, esse é outro pensamento que impede a gente de avançar como líder, né? E se você tiver esse pensamento e você não tratar isso aí de uma perspectiva bíblica e espiritual, de que a igreja não é sua, as ovelhas não são sua propriedade, e você precisa fazer do jeito de Deus, e se não é mais para você ficar ali, tudo bem, se não é mais para você fazer, tudo bem, porque você não é o proprietário daquilo ali, né? Se você não trabalha isso, aí a sua insegurança do nível, pessoa vai tomar o meu lugar, vai te atrapalhar. E o que é o problema quando você não forma líderes? Pessoas talentosas começam a ficar à margem do grupo, então você não vai conseguir utilizar o potencial total das pessoas, porque você está sempre freando as pessoas, você está sempre assim, não, segura um pouco, não, não dá, não, não vai tão longe, e aí o cara que é talentoso, ele vai ficando para a margem, e você vai trazendo os não talentosos para o centro do grupo, né? Pastoreando igreja, volta e meia a gente vê algumas coisas dessas acontecendo. Às vezes um líder de ministério que começa a ver uma ou duas pessoas que fazem as coisas tão bem quanto ele, às vezes melhor do que ele, mas está recém chegando, recém começando, aí ele enche aquela pessoa de problema e seleciona assim, não, meu vice-líder vai ser fulano de tal. Aí eu olho para o fulano de tal, né, e aí fica nítido, porque assim, cara, fulano de tal não tem a menor chance de fazer isso, ele não tem a habilidade para isso, competência para isso, às vezes não tem nem desejo para isso, mas ele está ocupando um espaço para impedir que o cara mais talentoso chegue naquela posição. É como se estivesse criando mais obstáculos para o cara talentoso poder avançar. Quando você não forma líderes, líderes em potencial saem da igreja, né? A gente tem exemplos aqui na live, por exemplo, desse tipo de coisa que aconteceu. Alguns de vocês aqui estavam em uma igreja local, né? E a igreja local era ruim, era difícil, não te dava oportunidade, você estava ali, né, bombando dentro de você o desejo de, cara, eu quero avançar, eu quero fazer as coisas acontecer, quero pregar, quero alcançar as pessoas, quero ensinar, quero ajudar, quero fazer. E a sua igreja te trancando, o seu líder, por qual razão, sei lá, te impedindo. E aí você, que poderia ser, imagina, um baita líder ali dentro daquela igreja, que se o cara tivesse você lá dentro, ele teria tudo que você faz do lado de fora acontecendo dentro da igreja dele, né? E aí somando força, talvez até avançando mais o seu e o dele, mas porque ele te sufocou, você espirrou. Você não conseguiu. Então, assim, não tem como você ter um ministério, uma igreja, um projeto realmente significativo, você fazendo sozinho ou você colocando pessoas incapazes ou sem garra
para fazer junto com você. Se você quiser ter uma coisa grande, você tem que ter um monte de gente grande junto com você. Um monte de gente que, assim, cara, se precisasse, o cara te substituía, assumia, ele entende como você está pensando, ele entende o que você vai fazer. Se você soma, constrói uma equipe assim, né, não impede ninguém de avançar, você tem a chance de ter uma igreja realmente significativa, realmente impactante. Quando você não forma novos líderes, você sufoca ideias valiosas, porque as pessoas vão vendo que você vai sempre jogando para a margem o cara que pensa, que tem uma ideia, que pensa fora da caixa, que inova, não sei o quê. A tendência é que ele vai parando, as outras pessoas também vão parando de te dar ideias, porque eles não querem ser sufocados, não querem ser colocados para a margem, né? Você para de recrutar voluntários para a igreja, pessoas para assumir os ministérios dentro da igreja, porque assim, se o cara que é top está aqui, e ele poderia ser colocado aqui para liderar, e você não faz isso, você mantém o cara aqui, quem não é top nunca chega para fazer o trabalho que já poderia fazer. Então, se você não cria um caminho para que essas pessoas se desenvolvam, cresçam, avançam, você também não tem espaço para novas pessoas chegarem. Aí a sua igreja vai reduzindo cada vez mais o percentual de pessoas engajadas em ministérios, de pessoas que estão servindo na igreja, e você corre o risco de daqui a pouco virar uma igreja daquelas que tem 15 a 20% só de membros engajados, e você está tentando prestar um serviço religioso, prestar um show, uma palestra, uma conferência, e não consegue mais fazer com que as pessoas da igreja engajem. É isso, a igreja vira uma igreja de consumo, né? O cara vai lá, ele consome o culto, a música, a mensagem, e volta para viver a vida dela. E por último, obviamente, você limita o crescimento. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre a nossa mentoria para pastores e líderes? Nela você terá a oportunidade de participar de mentorias mensais com o Mateus Rett, discutindo crescimento de igreja e tendo a chance de fazer as suas perguntas diretamente a ele. E não é só isso, além da mentoria você terá acesso a um curso sobre crescimento e revitalização de igrejas com mais de 16 horas de aula, resumindo tudo o que você precisa saber para romper as barreiras de crescimento da sua igreja. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.